Quando eu afasto, aparece uma mensagem, olha aí. Vê se aparece agora. Não, né? Afastei, apareceu a mensagem. Vamos orar então. Pai, nós estamos à tua presença nessa manhã. Te agradecendo pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui mais um dia. Nós pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez nesse novo tema que nós vamos iniciar. Que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra. Que nos dê graça, Senhor. Espírito Santo, mais uma vez, esteja presente. Nos guia no conhecimento daquilo que o Senhor quer que nós venhamos compreender. Peço que o Senhor abençoe minhas irmãs que estão aqui, aqueles que estão pela live. Que mais uma vez o Seu nome possa ser glorificado, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Esperar o colaborar, porque ele está com algum problema aí, esse projetor. Ele fica saindo toda hora, né? Gente, cuidado para não bater aí, porque agora saiu de vez, né? Fora do alcance de quê, meu amigo? Não tem ninguém fora do alcance. É esse cabo aí. É o cabo. Bom, a gente hoje vai começar o nosso terceiro tema. Nosso novo tema é escatologia individual. Vocês já ouviram esse termo? Escatologia talvez sim, né? Escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. Escatologia individual. Já ouviram? Fazem ideia do que seja? Não. O que é escatologia? O termo geral. Doutrina das últimas coisas. Caton, últimas coisas. Logos, logia, estudo das últimas coisas. Individual. Estudo das últimas coisas do... Não, individual. Do indivíduo. Doutrina das últimas coisas relacionada ao indivíduo. Ou seja, em outras palavras, o que é? Escatologia individual trata do futuro individual do homem. Futuro individual do homem. Então, uma vez que a escatologia geral trata das últimas coisas relacionadas ao mundo, ao cosmos, a escatologia individual vai falar do futuro do homem, do indivíduo. Por isso, escatologia individual. Nesse tema, o que a gente estuda? Na escatologia individual, é o fim da vida do homem que é discutido. Com assuntos como, olha os assuntos que a gente aborda dentro da escatologia individual. Morte física, imortalidade, estado intermediário dos mortos, inferno, paraíso, destino eterno da humanidade. Ou do homem, né? No caso, a gente está falando. Homem, humanidade. Então, as perguntas tipo, o que acontece após a morte? A gente vai estar no estado de consciência ou de inconsciência? O que é o inferno? O inferno é eterno ou não? E o paraíso? Então, essas perguntas a gente responde dentro dessa disciplina, escatologia individual, tá? Então, a gente vai abordar todos esses temas aqui, ó. A questão da morte, da imortalidade, estado intermediário. Já ouviram esse termo? Estado intermediário dos mortos? Já em algum momento? Está relacionado, porque é um tipo de existência após a vida aqui, certo? Mas, lógico, a gente vai ver que o purgatório não tem nenhum fundamento bíblico, né? Eles têm um fundamento na tradição, no magistério lá da igreja, mas na Bíblia não. Na Bíblia que eu falo nos canônicos, né? Porque eles têm os apócrifos ou deuterocanônicos e são nesses livros, principalmente Tobias e Macabeus, que eles sustentam a existência do purgatório. Mas nos livros considerados inspirados, a gente não vê nenhuma referência disso, ok? Da existência de um lugar intermediário nesse sentido, de onde você não está nem no céu nem no inferno.
Porque o purgatório dá essa ideia. Você não está nem no céu nem no inferno. Você está num lugar alternativo e ali você vai pagar pelos seus pecados. E você também pode contar com a ajuda dos seus parentes que estão aqui na Terra, começando pela missa do sétimo dia, que é uma forma de você pagar alguns pecados. E todos os dias de finados são as parcelas. Você vai pagar por o financiamento para tirar o cara de lá. Entendeu? Mas isso é escatologia individual. Tá? Então, nós vamos falar desses temas aí. Por que é importante falar disso? Falar da nossa existência após a nossa morte. Porque a nossa vida ela é um sopro, né? Vocês sabem disso. Esses dias eu tinha 18 anos. Não faz muito tempo. Pois é. Do nada, passa 40 anos. Exatamente. Quer dizer, menos um pouco, deixa eu ver. Mais ou menos uns... deixa pra lá. Já quieto. Vamos refletir aqui, ó. Por que a gente tem que falar disso? Porque a nossa vida é uma fração daquilo que a Bíblia mostra como eternidade, certo? Olha o que um salmo bem tranquilo assim pra gente pensar nele, não é nem um pouco depressivo esse salmo aqui. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Salmos 90:10. Então, de acordo com a Bíblia, qual que é a nossa expectativa de vida? Entre 70 e 80 anos, né? Para quem corre, faz corrida, né, o que ele fala? 80 para quem tem mais vigor, quer dizer, outras palavras está dizendo, para quem corre, faz exercício, chega a 80. Mas são anos difíceis. Por quê? Você vai chegando nessa fase aí, você já vai começando a sentir, né, o peso da idade, né? Aí, dependendo da sua vida, é só sofrimento. Até o final. Então, isso está mostrando pra gente que a nossa vida, ela passa depressa, né? Ele mesmo está falando. Nós voamos, no sentido assim, é uma brisa que aparece de manhã, meio-dia e já desapareceu. Essa é a nossa vida, aqui, nessa existência. Mas a Bíblia fala de um conceito de eternidade, que a gente já tem falado disso há algum tempo, né? Um conceito de que haverá um momento em que nós não vamos mais deixar de existir, ou não vamos mais morrer nesse sentido, nem adormecer, que é um dos termos usados, e a gente vai ver esse termo com mais detalhes. Mas é isso, então a gente vai estudar esse tema, porque é um tema que é importante a gente entender, a gente estudar, a gente pesquisar. Tá? Então, esse tema é relevante para a gente entender, ok? Até também para a gente poder, falando de forma agora apologética, a gente poder orientar e esclarecer outras pessoas com relação ao que acontece, né? Como a irmã Elisiane jogou aqui a questão do purgatório. Se alguém vier até vocês falando que ela tem alguém no purgatório, ou alguém da família, ou ela mesma vai pro purgatório, você já tem um embasamento bíblico para dizer de forma amorosa, ok? Você não vai falar, se a pessoa falar para você, meu parente está no purgatório, ele morreu sem Jesus. Você não vai falar para ele, tá nada, seu parente está no inferno, não está no purgatório não. Você não vai falar assim, né, com a pessoa, por favor, né? Com amor a gente vai orientar dentro da palavra. Lógico, a gente também não pode dizer para onde as pessoas vão, porque eu não estava ali na hora da morte dela. Eu não sei. Aham. Aham.
É porque essa é a visão da, é a visão tradicional católica, né? E todos nós, em algum momento, pelo menos a maioria, já foi católico e já aprendeu isso. Então, em algum momento, mas assim, como eu disse, nós vamos falar desse tema mais para frente, mas a gente, de acordo com a Bíblia, a gente tem todo o embasamento para dizer que purgatório é uma invenção, ok? No caso da criancinha de 2 meses, de acordo com a Bíblia, a criança que morre até certa idade, ela vai direto para o céu, vai direto para Deus. Não tem... Porque o próprio Jesus falou que das crianças é o reino dos céus, né? Então a gente tem embasamento para dizer isso também, que as crianças elas são inocentes. Lógico, todos nascem pecadores, isso é uma coisa. Nós todos nascemos pecadores. Nós herdamos do Adão a natureza pecaminosa. Então aquele bebezinho, ele é bonitinho, fofinho, mas é um pecadorzinho em potencial. Logo, logo ele vai conseguir fazer um pecadinho. Entendeu? Por quê? Porque você não vai precisar ensinar ele a pecar. Ele vai aprender sozinho. Nós aprendemos sozinho. Quem ensinou a gente mentir? Ninguém. A pensar mal, a falar mal. Ninguém ensinou. A gente aprende por quê? Natureza. Mas o sacrifício de Cristo é suficiente para pagar o pecado das criancinhas e daqueles que são intelectualmente incapazes. O sacrifício de Cristo é suficiente para isso. Ok? Esse é um tema que a gente vai abordar aqui também, mas lá na frente. A questão que é o que o pessoal sempre pergunta, né? Não sei aqui o pessoal gosta mais de outros temas, mas onde eu estava o pessoal perguntava, ei, os bebezinhos, para onde que vão? Só pergunta fácil de responder, assim, eles faziam. É. Ah. Ah. Sim. Então. Ah. Tá. Também tem essa designação, limbo. É tipo um lugar onde as pessoas estão lá Deixa eu tentar explicar para vocês. Eu não sei se vocês tiveram curiosidade de assistir um filme. Esse filme ele tem um cunho espírita. É aquele de Nosso Lar, De Volta ao Lar, uma coisa assim. Vocês já viram ou não? Vocês são crente, né? Legal, é legal isso. Não sei, eu sei, tá relacionado com o espiritismo. Eu assisto por quê? Porque na época que eu estava estudando, eu tinha que olhar essas coisas para poder pesquisar. Então, lá nesse filme, eles tentam retratar o que é mais ou menos o purgatório e o limbo. É um lugar onde as pessoas estão lá sofrendo, não chega a ser o inferno, mas elas estão lá sofrendo, aguardando a hora delas poder voltar para reencarnar em outra pessoa. Para ela poder, na vida dela, mas isso está mais voltado para o espiritismo, tá? Mas tem alguma coisa a ver com a questão do purgatório e do limbo. E aí ela fica aguardando a hora dela sair de lá para ela reencarnar em uma pessoa. Lógico, aí ela vai reencarnar pobre, vai reencarnar para pagar. Aí, conforme ela vai ter mais uma oportunidade nessa. Não, eu só estou explicando para vocês a ideia, tá? Porque é importante a gente saber. Até que eles, aí nessa nova vida, eles eles normalmente vai ser uma vida difícil, para quê? Para que nessa vida ele consiga alcançar, pelo seu próprio esforço, a purificação e pagar os pecados, para que ela, quando ela morrer, ela não vá mais para esse lugar, ela vai lá para o nosso lar, que é o lugar lá do céu, tipo o céu deles lá, entendeu? Mas tá relacionado com essa ideia do purgatório, um tipo de um lugar onde as pessoas estão pagando. Quer dizer, o que Cristo fez na cruz não foi suficiente para pagar o pecado dela. Então ela ainda tem que pagar. Lógico que se a gente for ver historicamente, o purgatório, ele foi criado para quê? Para sustentar a questão da indulgência. Foi criado para isso, para sustentar. Por quê? A história vai falar o seguinte, que eles precisavam construir ou restaurar a Basílica de São Pedro, que é uma igreja bem famosa, onde dizem que os ossos de Pedro estão lá. Então era
Era uma igreja, uma estrutura assim, muito grande, né? Cheia de detalhes e tal. E eles precisavam de recursos para isso. Então, trouxeram essa ideia de você conseguir pagar pelos seus pecados e também pelo pecado das pessoas que já morreram. Só que, se as pessoas que já morreram, elas estão no céu, então não tem por que se mexer com ela lá. No inferno é mais difícil de tentar tirar ela de lá, porque ela está no inferno. Até então, eles seguiam o que os 66 livros aqui dizem. Então, o que eles inventaram? Então, vamos fazer o seguinte, vamos ter uma forma de tirar as pessoas de um lugar que seja intermediário, nem seja o céu, nem seja o inferno. Então, esse lugar, as pessoas vão para lá quando elas morrem, elas vão pagar os seus pecados, mas a gente tem uma forma de conseguir pagar os pecados dela, a gente aqui em vida. Então, é só você comprar a indulgência, você compra a carta aqui, essa carta, ela vai estar perdoando os seus pecados por um tempo, dependendo do valor, você consegue pagar o seu pecado todos. Mas se você não tiver muito recurso, é só um pouco de pecado, aí depois tem que comprar outra carta. E também você pode comprar pela salvação desse seu parente que está no purgatório. Entendeu? Só que aí veio a Reforma Protestante e combateu tudo isso. Aí a igreja, num movimento de contra-reforma, oficializou esses 7 livros que eles têm a mais, né, na Bíblia deles. A gente chama de apócrifos, né, porque eles não são inspirados de acordo com os outros 66. Na medida em relação aos outros livros da Bíblia, esses livros eles são considerados livros que até contraditórios, contradizem os demais, né? E, então eles não são aceitos como canônicos, como inspirados pelo Espírito Santo. Mas tem algum valor histórico? Tem. Como história, por exemplo, Macabeus. Macabeus vai falar de um período da história antes de Cristo, né? Ali século II antes de Cristo, a revolta dos Macabeus e tal. Isso aconteceu historicamente, mas o livro não é inspirado. Por que não é inspirado? Porque o que ele conta contradiz os demais. Entendeu? Ele fala de oração pelos mortos. Ele mesmo, o próprio Macabeu, o escritor, fala no final do livro que ele escreveu o que ele pôde e, na verdade, esse livro dele é um livro medíocre. Ele mesmo fala isso. Pois é, no finalzinho do livro de Macabeus, segundo Macabeus, pode ler lá. E ele mesmo fala. Agora, assim, compara com os demais profetas do Antigo Testamento. Qual deles falou assim, gente, esse meu livro aqui é uma droga, não está valendo de nada. Então, assim, lógico, isso aqui é outro assunto, tá? A gente poderia... está mais relacionado à questão da apologética e as seitas, né? A gente estudou seitas, né? Você deve lembrar mais ou menos. Mas é só para a gente entender essa questão do purgatório. Então, assim, o que a Igreja Católica fez? Ela, nesse movimento de contra-reforma, 1546, o que ela fez? Ela formalizou essa doutrina do purgatório, e o embasamento para essa doutrina é os livros apócrifos. Mais especificamente o livro de Macabeus e o livro de Tobias, que vai dar base para que eles orem pelos mortos, para que eles façam penitência pelos mortos. Ok? Só que, comparando esses livros com os demais, a Bíblia nunca ensinou isso, de que após a vida da pessoa existe uma outra oportunidade da pessoa conseguir alcançar a salvação. Não existe isso de acordo com a Bíblia canônica. Certo? Tem um versículo, por exemplo, que é um dos principais, lógico, tem todo o embasamento, mas tem um versículo que ele já acaba com essa conversa logo no início. Quem pode abrir para mim? Fernando, abre para mim, por favor. Hebreus 9, 27. Esse não tá legal. Nove, 27. Lógico que a gente vai aprofundar nesse entendimento, tá? Mas só para a gente começar. Hebreus 9, 27, o que fala? Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso, então, o homem está destinado a morrer uma só vez. E depois da morte, o que acontece? Não tem ficar vagando, voando, purgando, não tem isso. Não tem isso. Após a morte, você só tem 2 destinos. Paraíso ou lugar de tormento. É um dos 2.
ok? Mas a gente vai aprofundar isso daí, tá? Só para a gente pensar um pouco. Então a nossa vida é isso aqui, é um sopro. Nossa vida ela é breve. Então a gente precisa pensar e refletir no que? Naqueles que são valores eternos. Que a Bíblia ela vai mostrar bastante para a gente que nós devemos juntar os nossos tesouros, aí são palavras de Jesus, no lugar onde o ladrão não rouba, onde a ferrugem não corrói. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que os valores eternos é que devem ser o nosso objetivo, o nosso foco. Por quê? Porque lá não sofre interferência desse mundo que é falível, desse mundo falido, do pensamento desse mundo, que não se corrompe, que não se destrói. Então, nosso tesouro precisa ser juntado nesse lugar, onde as coisas desse mundo e o reflexo do pecado não alcançam. E aonde é esse lugar? Na eternidade. Tudo bem? Para a gente, então, entender a questão da nossa vida após a morte, que a primeira pergunta que a gente vai responder é: o que acontece após a morte? A gente entra num sono da alma, como diz alguns grupos aí, a gente fica inconsciente até Jesus voltar, ou a gente está em estado de consciência. E aí, dependendo da sua fé em Cristo, no paraíso, ou se você não creu em Cristo, no lugar de tormento. A gente vai estar consciente nesses lugares ou a gente está inconsciente? Então, essas são as perguntas que a gente vai responder nesse primeiro momento, ok? Só que para isso a gente tem que entender o que é o ser humano. A natureza do homem, né? Metafísica. Por que metafísica? O que é metafísica? Meta vai além, aquilo que vai além. Metafísico. Então, físico é o quê? Aquilo que é físico, que é palpável, que é concreto. Então, metafísica é o quê? O que vai além do físico. Então, o ser humano, ele é metafísico. Vocês concordam ou não? Porque nós temos um corpo, temos, mas também nós temos uma alma, ou espírito, e aí a gente vai entender isso. Vocês concordam ou não? Então, a gente vai entender o que é o ser humano para a gente entender a vida após a morte, beleza? A natureza do ser humano, metafísica. A natureza do ser humano é complexa. O projetor também. Ele pode fazer, né? Eu dependo dos slides. Pior que a gente não está nem encostando em nada. A natureza do ser humano é complexa, embora seja uma unidade. A Bíblia fala tanto do aspecto material quanto do aspecto imaterial do ser humano. Então, o homem é uma criatura única nesse sentido. Já começa a formular aí, a pensar, a construir na sua mente, que o ser humano é uma unidade composta de dois elementos. Ok? Quais são esses dois elementos? Quem pode dizer? Material e imaterial. Muito bem. Então é uma unidade composta de dois elementos. O elemento material e o elemento imaterial. Tudo bem? Qual que é o elemento material? O corpo. E o imaterial? O espírito ou alma, né? Quando comparamos a natureza do ser humano à natureza dos seres espirituais, por exemplo, entendemos como a pessoa do homem se distingue da obra da criação. Anjos e demônios são seres incorpóreos, ainda que extraordinariamente possam assumir a aparência humana. Isso quer dizer que, diferentemente dos homens, eles não possuem uma parte material na constituição de sua natureza. Então, dos seres inteligentes que Deus criou, que são os homens e os anjos, ou seres celestiais, são seres inteligentes. São seres que são capazes de... Eles têm aquilo que caracteriza uma personalidade, que é vontade, emoção e intelecto. Vontade, emoção e intelecto. O que caracteriza uma pessoa?
ou uma personalidade? Precisa ter esses três atributos aqui: vontade, emoção e intelecto. Ok? Então, existem duas classes de seres que Deus criou com esses atributos. Quem são? Os homens e os anjos, ou seres celestiais. Os seres celestiais, eles têm vontade? Tem. Tem emoções? Tem. Tem intelecto? Tem. Eles têm condições e capacidade de tomar decisões e serem responsáveis por elas. E a gente vê isso naquele anjo que a Bíblia fala que foi o primeiro que se rebelou contra Deus, né? O que é a rebelião, senão uma decisão que vai contra aos princípios de Deus? Ele foi capaz de tomar essa decisão por si só. Então, ele é intelectualmente capaz. Então, os anjos, eles são intelectualmente capazes, eles têm vontade e têm emoções. E os homens também. Só que a distinção entre homens e anjos é que nós somos seres que somos compostos de dois elementos. Quais são? Material e imaterial. E os anjos? Somente o elemento imaterial. Então nós somos diferentes dos anjos nesse aspecto. Embora nós temos casos de que anjos assumiram formas humanas para se revelar. Mas isso é uma exceção. Tá? Isso é para um propósito específico, no momento específico, eles se usarem de teofania, né? De usar epifania, assumir um corpo humano para quê? Para um momento específico, uma revelação específica. Mas essa é a regra, essa é a exceção. A regra é que eles são seres espirituais, são seres que não materiais, imateriais. Embora eles tenham vontade, emoção e intelecto. Assim como Deus também, né? Deus é assim também, não é? Deus não é um ser imaterial. Ele não é um ser... ele não é um espírito que a Bíblia fala, mas ele tem vontade, não tem? A vontade de Deus não tem que ser a nossa vontade? Ele tem emoção? Tem, porque Deus se alegra, né? A Bíblia fala que Deus se alegra quando os seus filhos estão reunidos como igreja. Deus tem intelecto? Com certeza. Existe alguém mais inteligente do que Deus? É só você olhar para a natureza e você vai ver como Deus ele é inteligente e detalhista e minucioso naquilo que ele faz. Então, da onde vem a inteligência do homem? Pensa num cara mais inteligente. Pensa num cara inteligente. Um gênio aí, será? Albert Einstein, esses caras famosos aí. A inteligência deles é uma fração daquilo que Deus tem. Na verdade, ele só é inteligente porque Deus é inteligente. Isso faz parte da imagem e semelhança de Deus em nós, né? Deus compartilhou esse atributo com a gente. Então, Deus ele tem emoção, tem vontade e tem intelecto. E Deus é um ser espiritual. E os anjos também são, né? Então, nós somos criados, nós e os anjos somos seres inteligentes, mas nós temos uma diferença dos seres inteligentes espirituais, porque nós temos o elemento corporal, o elemento imaterial, que é o corpo. Ok? Então, em relação à natureza, em relação à criação, nós somos seres únicos. Vocês concordam? Nós somos seres únicos. Por quê? Vamos olhar para os animais. Os animais eles têm o elemento físico também, né? O elemento material. Mas e o elemento imaterial, espiritual? Será que eles têm a alma ou o espírito no sentido de existência após a morte? Parece que não. Parece que os animais eles são seres que eles têm vida porque Deus deu, mas eles quando morrem eles deixam de existir. Por quê? Porque eles não foram criados como nós fomos. Deus não soprou nas narinas dos animais a vida, mas na gente ele soprou. Por isso que nós temos a existência após a morte, porque Deus compartilhou com a gente o espírito dele. Com os animais não. Como é que foi a criação dos animais? Você lembra? Mas como foi? Não falar. Deus falou, produza a terra os seres, os animais. Não é isso? Vocês têm Bíblia aí? Vamos ler na Bíblia para a gente não ficar viajando na maionese?
Procura aí como foi criado, como foram criados os animais. Logo no começo lá, Gênesis 1, Gênesis 2. Se não me engano, foi criado no sexto dia, né? Ou no... Eu não sei se foi homem, né? Um pouquinho antes. Ah lá, vamos achar aqui. Não... Vamos lá. Disse também Deus, encham-se as águas dos seres vivos e voem as aves sobre o mundo do céu. Assim Deus criou os grandes animais. Então um pouquinho antes, ó. 19. Ó, passa-se... Não, um pouco antes. Deus colocou o fundamento e tal. 21, vamos lá, vamos procurar junto aqui. Isso, assim Deus criou os grandes animais aquáticos, que estão falando dos animais das águas, mas antes disso Deus criou... Isso, beleza, é o 24, exatamente. Olha como foi a criação dos animais. 24, 1:24. Disse Deus, produza a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Esse versículo aqui já mostra muita coisa, mas o que a gente quer é saber aqui como é que os animais foram criados, os seres vivos. Deus falou, produza a terra, é a terra que produziu. Só que o ser humano, como é que Deus fez? Ele fez um bonequinho de barro, né? Tipo aula de educação artística, quando a gente tinha na escola. Deus pegou o barrinho lá, fez um modelinho. Olha só, Deus fez um modelo, um protótipo. E o que ele fez? Ele soprou nas narinas a vida desse ser. Quer dizer, Deus compartilhou a vida dele nesse ser. Nos animais, não. Por isso que os animais, quando morrem, eles deixam de existir. Mas os seres humanos não. Não deixam de existir. Por quê? Porque ele tem a vida de Deus compartilhada. Embora os seres humanos também tenham vida que Deus deu. Porque Deus criou tudo e Deus é o dono da vida, né? Deus é a fonte da vida. Mas, em constituição, o ser humano se distingue dos animais e se distingue dos anjos. Dos anjos por quê? Porque nós temos o elemento do corpo, né? O elemento material. Dos animais, nós temos o sopro de Deus. Então, nós nos distinguimos dos animais dessa forma, porque eles morrem e voltam para a terra. Nós não. Nós temos uma consciência após o nosso corpo descansar na sepultura. Aí a questão é, o que acontece então nesse intervalo? Quando o nosso corpo vai para a sepultura e a nossa alma está por onde? Essa é a questão que a gente vai entender, de acordo com a Bíblia. Mas é importante saber que o ser humano é único na sua constituição. Ficou claro isso aqui ou não? Já a natureza do ser humano é constituída por uma parte material e outra imaterial, embora sempre deva ser vista como uma unidade composta de dois elementos. Guarda aí. Para evitar interpretações equivocadas, ao invés de falar em parte material, isso é importante, e parte imaterial, talvez seja melhor falar em aspecto material e aspecto imaterial da natureza humana. Então, a partir de agora, a gente não vai falar mais que o ser humano é constituído de duas partes. Ok? A gente vai entender por quê. Então, a partir de agora... Oi? Tá dando tilt? Se vocês quiserem não entender, vocês falem. Se quiser que eu repita algum entendimento, vocês falam. Tá? Ó, o ser humano, a gente falou que é uma constituição de dois elementos, certo? Mas por que não é certo falar parte? Uma parte material, uma parte imaterial. É porque isso vai sofrer uma influência da filosofia grega. Por quê? A filosofia grega... Isso, exatamente. Fala alto para o pessoal ouvir. Que divide o ser humano em três partes. Não, mas isso daí é coisa dela. Eu não ensinei isso para ela, tá? Ela não aprendeu. Então, o Platão fala o seguinte, ó, o ser humano ele é dividido em partes.
Sendo que a parte material é a parte que não presta. É a parte que é como se o corpo fosse, a matéria fosse uma prisão para a alma. Então, quando a gente divide o ser humano em partes, a gente costuma, até inconscientemente, desprezar a parte que é material. É por isso que quando a gente vai pregar, ou a gente ouve pregação, a gente ouve a pessoa falando que Deus quer salvar a tua alma. Mas e o seu corpo? Você não tem corpo? Deus salva a tua alma, tá aí o seu corpo. Vai para onde? Então, mas o ser humano, essa é a questão. O ser humano ele só é completo quando os elementos estão unidos. Não existe Deus salvar a sua alma. Por quê? Porque a igreja não é uma casa mal assombrada onde só tem almas. As pessoas estão ali. Porque isso vai dar base para mim, para pensar o seguinte, que, por exemplo, uma pessoa que está em situação de rua, pessoa que está em situação de rua, está ali passando fome, aí eu vou lá com um folheto, Jesus te ama e quer salvar a tua alma. Aí ele fala, beleza, legal. Então tá. Então beleza, porque aquela pessoa que está ali na calçada é só uma alma, né? É só um espírito que está ali. Ela não tem um corpo que pode estar passando fome, né? Então quando a gente olha o ser humano assim, nessa tripartite, como ela falou, dividido, a gente foca somente no elemento que a gente acha que é o mais importante. E a gente despreza o corpo. Só que o ser humano foi feito por Deus em corpo, espírito ou alma. Não foi só feito de alma, foi feito de corpo também. Então, para Deus importa o ser humano completo, que é corpo e alma. Então, quando Deus salva alguém, Ele não salva só a alma, Ele salva a pessoa toda. E talvez essa pessoa que foi salva vai precisar de uma ajuda, de um auxílio dos seus outros irmãos. Na questão da fome, da sede. Certo? Então, quando a gente olha para o ser humano, a gente tem que olhar, ou ver o ser humano como? O ser humano inteiro, não é só a alma dele. Completo. Vocês entenderam isso aqui ou não? Então, a partir de agora a gente vai falar que o ser humano ele é uma unidade constituída de dois aspectos, não partes, mas aspectos. O aspecto material e o aspecto imaterial. Beleza? Então não é mais parte, agora é? Não, aspecto. Ó, o aspecto material da natureza do ser humano, evidentemente, é o corpo. É o material, é o físico. Mas com relação ao seu aspecto imaterial, aqui vai começar, se estava dando tilt aí na sua CPU, agora vai dar mesmo. Por quê? Porque existem, na própria cristandade, existem formas de ver esse aspecto imaterial do ser humano. Vamos entender melhor. Ó. Então, o corpo está tranquilo. A parte material é o corpo. Mas e a imaterial? Mas com relação ao seu aspecto imaterial, os cristãos têm adotado interpretações distintas ao longo da história. Isso porque algumas passagens bíblicas falam da alma como sendo esse aspecto imaterial. Outras falam do espírito. Ainda outras falam da alma e do espírito. Então, dependendo do grupo, vai falar que o ser humano ele é constituído de dois aspectos, que é o corpo e a alma. Então, para esse grupo, a alma e espírito são equivalentes, ou são sinônimos, ou é a mesma coisa. Alma e espírito é o mesmo nome dado ao elemento, ou à substância imaterial do ser humano. Então, não tem distinção entre alma e espírito, é a mesma coisa. Esse é um grupo. Já o outro grupo, ele vai falar que esse elemento imaterial do ser humano, na verdade, ele é constituído de dois elementos. Não é um, é dois. São dois. Espírito e alma. Então, nessa visão, o ser humano ele é constituído de três aspectos. Corpo, alma e espírito. Isso a gente chama de tricotomia na teologia. E o outro, que é somente dois elementos. Corpo, alma ou espírito. Dicotomia. Tá? Tudo bem? Vocês entenderam até aqui? Não? Não entenderam?
a aula para vocês? Claro que eu mando, não tem problema. Mas a gente vai entender isso aqui, não é difícil de entender. Tem duas referências aqui, né? Vamos ler para ajudar a gente a abrir o nosso entendimento. Me ajuda com o horário, filho? Meu relógio descarregou e eu acabei esquecendo de pôr para carregar. 1 Tessalonicenses 5:23. O que diz? E o outro abre em Hebreus 4:12. A Marlene. E aí, Marlene, como é que tá o tempo aí? Tá sol? Marlene tá na Bahia. Tá bom. Que o próprio Deus da paz vive inteiramente. E todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, aí Paulo tá falando do quê? Ele vê o ser humano como? Corpo, alma e espírito. Agora o outro texto, Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais importante do que espada de dois gumes, que penetra até a ponto de alma e espírito, junto e medula, e é apta para discernir pensamento e propósito do coração. Beleza, aí fala de divisão entre alma e espírito. Beleza. Se a gente ficar só com esses dois versículos, a gente vai falar, não tem dúvida, o ser humano é corpo, alma e espírito. São 3 elementos. Mas será que quando a Bíblia fala do ser humano, a gente só tem esses 2 textos aí? E será que Paulo está falando mesmo que o ser humano é constituído de 3 partes ou de três aspectos? Isso que a gente vai ver. Beleza? Só para a gente ter uma base. O que basicamente tem sido discutido nesse sentido é se o aspecto imaterial da natureza do ser humano é formado por 2 elementos distintos. Então vamos deixar o corpo por enquanto quietinho, descansado. Vamos falar então do aspecto imaterial, certo? Então o aspecto imaterial é constituído de 2 elementos distintos, que é imaterial, ou metafísico. Metafísico é ou espiritual. Bom, vocês são crentes, eu vou falar espiritual. Espiritual é melhor para vocês entenderem, né? Então tá. Então, o aspecto espiritual do homem, ele é constituído de 2 elementos distintos, sendo alma um elemento, sendo espírito outro elemento? Essa é a pergunta. Ou se os vocábulos alma e espírito são utilizados de forma intercambiável, ou seja, são sinônimos. Então, às vezes ele fala alma, às vezes ele fala espírito, mas é o mesmo elemento. Então, é isso que eu perguntei. Nós estamos vendo aqui. Então, o ser humano, a parte espiritual dele é corpo, alma e espírito, ou é só corpo e alma? Sendo que corpo não, já estamos me atrapalhando todo. Calma, deixa eu respirar aqui. Calma. Pegar minha garganta hoje tá terrível. Deixa eu pegar aqui minha coisa. Calma aí. Dá pra falar? Não tem problema não. O elemento imaterial, que a gente vai chamar de espiritual do ser humano, ok? A questão é, esse elemento espiritual, ele, na verdade, são 2 elementos distintos? E como é que a gente chama esses elementos? Alma, seria um aspecto, e o outro, espírito, sendo que eles são distintos um do outro. Então, a alma é uma coisa e o espírito é outra. Ok? Ou então, a Bíblia
quando ela fala dessa parte espiritual, ou desse aspecto espiritual do ser humano, ela chama às vezes de alma e às vezes chama de espírito, mas na verdade é o mesmo elemento. Então esses termos são intercambiáveis, ou seja, uma hora a Bíblia usa uma, outra hora ela usa o outro, mas quer dizer a mesma coisa. Está falando do mesmo elemento. Ou se o vocábulo alma e espírito são utilizados de forma intercambiáveis pelos autores bíblicos para falar do mesmo elemento imaterial da natureza do ser humano, visto de ângulos diferentes. Então a grande questão é essa. E a gente vai ver que são linhas de interpretação e de entendimento. Quem defende o aspecto imaterial da natureza do ser humano, que o aspecto imaterial da natureza do ser humano possui dois elementos intimamente ligados, mas distintos, alma e espírito, adota uma interpretação conhecida como tricotomia. Tricotomia de três, né? Três partes. Tricotomia. Então, na visão tricotomia, como é que o ser humano é constituído? Corpo, alma e espírito. O corpo é a parte física do ser humano, tá fácil. A alma, a gente vai ver, mas resumidamente, a alma seria o quê? A mente da pessoa, a capacidade de raciocínio, intelecto. E o espírito, aquilo que conecta ela com Deus, a parte que faz a pessoa viver. Porque quando o espírito é tirado, a pessoa morre. Ok? Então, que visão é essa? Tricotomia. Três partes do ser humano. A gente combinou de não falar partes, né? Mas de forma didática, vamos usar só para a gente entender isso. Quando a gente entender, a gente para de falar. Que aí vai ficar fácil para vocês. Então, o ser humano na tricotomia é corpo, alma, espírito. Beleza. Já quem defende que a alma e espírito são apenas designações diferentes para a mesma substância da constituição da natureza do ser humano, adota uma interpretação chamada dicotomia. Então, o que é a dicotomia? Vai entender que o ser humano é constituído somente de dois elementos, corpo e alma, sendo que alma e espírito é a mesma coisa. São termos que dizem a mesma coisa, que se referem à mesma parte ou ao mesmo aspecto imaterial do ser humano. Então, quando a Bíblia fala de alma e fala de espírito, está falando do mesmo elemento. Essa visão é chamada de dicotomia, duas partes. Tudo bem? Existe uma, que eu não coloquei lá, mas existe uma outra aqui, que é chamada de monismo. O que é o monismo? Talvez eu fale mais para frente. O monismo, ele entende que o ser humano ele é uma unidade que é indivisível, nesse sentido assim. A alma ou o espírito não sobrevive após a morte do corpo. Então, se o corpo morreu, a alma e o espírito também morreu. Dá para entender isso ou não? Então, é uma coisa só. Oi? Então, é o que a gente quer entender. Aí, acreditar, a gente vai... No final, a gente vai saber no que a gente deve acreditar de acordo com a Bíblia. Tá? Então, o monismo é isso. O ser humano, ele é constituído de uma forma que, se a pessoa morreu, a alma ou o espírito dela também morre. Quer dizer, não existe esse elemento imaterial vivendo após a morte do corpo. Isso vai dar base para quê? Para a doutrina, o ensinamento do sono da alma, que a gente vai ver mais para frente. Lógico, desses três pensamentos aqui, o monismo é o que a gente rejeita de cara. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que, após a morte do corpo, a alma permanece viva, consciente. Tudo bem? Então, o que é a dicotomia? A dicotomia diz que o ser humano é composto de dois elementos, um material e o outro imaterial. Beleza? O componente material do homem é o corpo e o imaterial é a alma ou espírito, que são termos intercambiáveis. Quer dizer,
Alma ou espírito são a mesma coisa, nessa visão. Isso quer dizer que no dicotomismo, a alma e espírito são termos sinônimos. Termos sinônimos acho que é melhor, né? Termos sinônimos, que se referem à única parte imaterial do homem, focalizada de perspectivas diferentes. Essa parte material é aquela que sobrevive à morte. Vamos ler esses textos aqui, ó. Mateus 10, 28. 1 Coríntios 7, 34 e Tiago 2, 26. Pode ler. Não tenho medo de matar o corpo, mas não pode matar a alma. Antes tenho medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo do inferno. Só até aí. Esse versículo é bem tranquilo, né? Não tenham medo de quem pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Tenham medo de quem pode matar o corpo e pode destruir a alma no inferno. Quem é esse que pode fazer isso? Deus. E quem é que está falando isso? Jesus. Então, na perspectiva de Jesus nesse versículo, como que o ser humano é constituído? De corpo e alma. Certo? Com base nesse versículo. Agora vamos ver o outro aqui. Não, 1 Coríntios. Isso. 7,34. Pode ler até o final. Paulo fala aí então que a mulher solteira, ela cuida do quê? Do corpo e do... Essa partezinha que a senhora leu, leia por favor, para o pessoal ouvir. Tanto no corpo como no espírito. Então, para Paulo, nesse versículo, como é que o ser humano é constituído? Corpo e espírito. Para Jesus, é corpo e alma, que é o primeiro texto que a gente leu. A gente está falando de corpo, a gente primeiro falou de corpo e alma, e agora você leu corpo e espírito. Então veja, mesma coisa, não é? Por enquanto. O terceiro aqui, ó, Tiago 2, 26. Olha só, assim como o corpo sem o espírito está morto. Então, na visão de Tiago, o ser humano é constituído de corpo e... Não, ela leu ali agora. Lê de novo, Denise, por favor. Assim como o corpo sem o espírito está morto. Então, na visão de Tiago, o ser humano é constituído de corpo e espírito. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que alma e espírito, para todos esses autores, é a mesma coisa. O ser humano é constituído de dois elementos. Alma, corpo, né? E alma ou espírito, que é o mesmo elemento. Então, essa é a visão dicotômica. O elemento imaterial do ser humano pode ser alma ou espírito, sendo que alma e espírito é o mesmo elemento. Só que cada um, em determinado momento, chama de um jeito. Mas se refere à mesma parte imaterial. Essa é a visão dicotomista. E a tricotomia? A gente falou da dicotomia. Vocês entenderam a dicotomia, sim ou não? Tá fácil? Para minhas irmãs, que eu acho que está começando hoje, né? Tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Mais ou menos. No final a gente vai. Mas tá tudo bem? Posso seguir aqui? Tá. E a tricotomia, então, o que é? Já é a outra visão. Certo? A outra forma de interpretar o ser humano. A tricotomia diz que o ser humano é composto de 3 elementos.
são eles: corpo. O primeiro elemento é o corpo físico que interage com o ambiente e é energizado pelos elementos imateriais. Então essa é a melhor definição do corpo. O que é o corpo? O elemento físico que interage com o ambiente e que é energizado por quem? Pela parte ou pelo aspecto imaterial. A gente não leu aqui que o Tiago disse que o corpo sem o espírito está morto. Então, se o espírito ou a alma energiza, ou a parte, ou o aspecto imaterial não energiza o corpo está morto. Então, o corpo é isso, é o que é energizado pelo elemento imaterial. Isso é o aspecto que o bonequinho Deus fez, mas ele só passou a ser um ser vivente a partir do momento que Deus soprou. Então é isso, sem esse sopro, é só um corpo. Então, o primeiro aspecto do corpo do ser humano, né, é o corpo na tricotomia. E o segundo aspecto é a alma. E o que é a alma, segundo a tricotomia? O segundo elemento é a alma. Apesar de haver diferentes definições sobre a alma entre os tricotomistas, a ideia predominante é que a alma é o elemento psicológico, fundamento da personalidade, a base da razão, a sede das emoções. Isso é a alma. O que é a alma, então? Elemento psicológico, psique, pensamento. Fundamento da personalidade é o que te faz uma pessoa, que faz um ser, te faz um ser, com as suas características individuais, aquilo que te difere dos outros, distintas. A base da razão, raciocínio, e a sede das emoções, seu coração. A gente não costuma falar, meu coração tá apertado, que é a sede da sua alma. Tudo bem? Essa é a alma na visão da tricotomia. E o terceiro elemento é o espírito. E o que é o espírito na visão tricotomista? O terceiro elemento na tricotomia é o espírito. No tricotomismo, o espírito é a fonte das qualidades espirituais do homem. E por isso é a parte essencial em seu relacionamento espiritual com Deus. Na tricotomia, o espírito é aquilo que liga a gente com Deus. É aquilo que faz conexão, o nosso espírito faz conexão com o Espírito de Deus. E nesse relacionamento, nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus. E é Ele que fala no nosso espírito. Então, eu posso dizer assim, que o espírito é o responsável pelo nosso relacionamento com Deus. É a parte do ser humano, ou o aspecto do ser humano, se relaciona com Deus. Na visão tricotomista. Ok? Vamos abrir esses dois textos aí. 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12. Não. Eu acho que não. Hã? É 1 Tessalonicenses 5:23. Já leu, né? Mas o que diz? Só pra gente... Que o próprio Deus da paz santifique inteiramente todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e envelhecidos na vida do nosso Senhor Jesus. Então, aí nesse texto, Paulo já está falando do ser humano como sendo corpo, alma e espírito. Já em Coríntios ele falou que é corpo e espírito. O outro, Hebreus 4:12. A gente já leu também? É aquele que fala que faz a divisão da alma. Tá. Então, essa é a base. Esses textos é a base do quê? Da tricotomia. Assim como esses textos aqui é a base da dicotomia. Ok? Vejam que eles todos, pelo menos a dicotomia e a tricotomia, todos eles têm uma base na Bíblia para você dizer. Por isso que não há um consenso entre as visões. Mas, eu pesquisando um pouco mais, vendo mais a fundo, eu posso dizer que a dicotomia é que, em relação à tricotomia e ao monismo, é a que tem mais fundamentação bíblica, a dicotomia. Certo? Mas vamos encerrar aqui, a gente já partir para o final, que já está no final.
o monismo, né? Faltou a gente falar. O que é o monismo? Monismo é a ideia de que o homem não pode existir independentemente do corpo físico e, portanto, não pode ter uma existência separada de uma alma. Seu corpo é a pessoa. Então, essa visão, ele enxerga o ser humano de forma holística. Tipo assim, o ser humano é uma coisa só. Corpo, alma e espírito é uma coisa só. Então, quando a pessoa morre, a alma não sobrevive. Quer ver? Abre esse texto aqui. Ezequiel 18:20. E aí, a Fernanda vai abrir para mim aquele texto lá de Mateus 10:28. E o que diz Ezequiel 18:20? Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do Cristo lhe será cobrada. Olha que interessante. Qual a versão que você está usando? NVI, como é que começa? Aquele que pecar é que morrerá. Agora, alguém tem uma versão que é diferente? Ezequiel 18:20. Alguém tem uma versão mais antiga? Uma revista aí corrigida? Deixa eu ver se alguém acha. Ezequiel 18:20. Tem alguém que diz alma? Quem falou? Leia, por favor, então, Denise. Olha que interessante, na versão da Denise fala a alma que pecar, essa morrerá. Naquela na Leu que ele veio, aquele que pecar vai morrer. Então, onde é que o monismo baseia o seu texto, a sua doutrina? Nesse texto de Ezequiel 18:20 na versão da Denise. Porque ele fala que a alma que pecar. Então, a alma para ele é o ser humano todo. E essa versão da Lana já traduz como uma pessoa, aquela pessoa que pecar. Só que você não pode basear uma doutrina em um único versículo, certo? Até porque esse texto de Ezequiel não está se referindo à constituição do ser humano. Está falando que aquela pessoa que pecar, ela vai ser responsável pelos seus pecados. É ela que vai morrer, não é o seu parente. Não é o seu tio nem seu pai. É a pessoa. Aquela pessoa que pecar, ela vai ser responsável pelo seu pecado. O Ezequiel está falando isso. Não está falando que o ser humano é constituído de uma coisa só, então é por isso que ele é uma alma, não é isso que o Ezequiel está falando, entendeu? Mas eles baseiam essa doutrina nesse texto. Só que... Oi? Isso. Então, assim, olha só, acho que aqui vai ficar claro, ó. Os monistas teológicos argumentam que os vários componentes dos seres humanos descritos na Bíblia perfazem uma unidade indivisível e radical. O ser humano não se divide. Só que esse pensamento ele vai de encontro ao quê? Ao que o próprio Jesus falou. Porque olha só, a dificuldade do monismo, obviamente, é o fato de não deixar lugar para um estado intermediário entre a morte e a ressurreição física no futuro. Esse ponto de vista discorda de numerosos textos bíblicos. Jesus também faz clara referência ao corpo e à alma como elementos divisíveis. Esse ser que é constituído de dois elementos, em algum momento ele vai se dividir. Quando? Ou vai se separar? Quando é que vocês imaginam que isso vai acontecer? A morte. A morte vai separar isso. E eles falam que não. Por quê? Porque na visão deles, quando o cara morre, ele deixou de existir, a alma morreu também. Só que vai contra o que Jesus fala. Eu peguei só o verso de Jesus, tá? Não preciso pegar os outros por enquanto. Só o de Jesus. Olha só o que Jesus diz. Jesus faz clara referência ao corpo e à alma como elementos divisíveis quando adverte. Olha o que Jesus fala lá em Mateus. Lê você, Fernanda. Não tem medo que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Parou aí. Por que um ser humano consegue matar o corpo do outro, mas e a alma? Porque Jesus está falando, ó, ele consegue matar o corpo, mas não consegue fazer nada com a alma. Por quê? Porque a alma sobrevive após a morte do corpo.
Não é isso que ela está lendo? Então não tenha medo de quem pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Por quê? Porque a alma permanece viva após a morte do corpo. Continua. Antes, tenham medo daquilo que pode destruir tanto a alma como o corpo do inferno. Jesus dividiu alma e corpo. Então vocês têm que temer a Deus, porque Deus pode matar o corpo e pode jogar a alma no inferno. E na verdade é isso que Deus vai fazer no futuro, para aqueles que não foram alcançados pelo sacrifício de Cristo. Deus vai juntar os elementos, alma e corpo, e vai jogar lá. Então, esse pensamento aqui não tem nenhum embasamento. O ser humano, quando morre, a alma dele, ou espírito, ou alma e espírito, sobrevive após a morte do corpo. Sobrevive. Agora, para onde ele vai? É isso que nós vamos ver nos próximos capítulos. E é por isso que essa teologia do sono da alma que os adventistas pregam, adventistas e testemunhas de Jeová, que eles têm uma origem semelhante, então tem mais ou menos a mesma ideia, de que quando o ser humano morre, a alma do ser humano está dormindo ou está inconsciente, isso não tem nenhum fundamento bíblico. Por quê? Porque a gente viu o próprio Jesus falando, quando o corpo do homem morre, a alma dele permanece em estado de existência, de forma consciente. A gente vai ver isso, a consciência após a morte. Tudo bem? Que horas são? 22. Então vamos concluir. Então, de tudo isso que a gente falou, qual é a melhor visão, de acordo com a Bíblia, do ser humano? O que é o ser humano, então, de acordo com a Bíblia? Isso é fundamental, a gente está fundamentando aqui aquilo que a gente vai falar nas próximas aulas. Então é fundamental a gente entender o que é o ser humano, para a gente entender o que acontece com ele após a morte. Então a gente já entendeu que o ser humano é uma unidade composta de dois elementos. Sim ou não? Sim. Físico e metafísico, ou corpo e espírito. E sendo que o elemento imaterial, dependendo da visão, ele pode ser somente o elemento, que é alma, ou espírito, que é o mesmo elemento, ou, se você tem uma visão tricotômica, esse elemento pode ser a alma, que é um elemento distinto, e o outro elemento é o espírito, que é distinto. Então, o ser humano seria, nesse aspecto, constituído de 3 aspectos. Ok? Mas o que a Bíblia, assim, de forma mais clara, a Bíblia diz que é o ser humano? O fato de... a visão bíblica do homem, unidade psicossomática. O fato de a tricotomia aparentemente carecer de uma maior base bíblica não significa que a dicotomia seja a melhor solução. Como eu falei, das visões tricotômica e dicotômica, porque o monismo a gente já rejeitou de vez, ok? Mas da visão tricotômica e dicotômica, a dicotomia é a que tem mais embasamento bíblico. O que é a dicotomia mesmo? É que diz que o ser humano é constituído de 2 elementos. E alma e espírito é sinônimo, ok? A dicotomia tem mais elementos. Mas não quer dizer também que ela seja a melhor solução para definir o que é o ser humano. Por isso, mais recentemente, bons teólogos têm tratado da antropologia bíblica, porque tudo isso aqui está dentro da disciplina de antropologia, tá? Isso que a gente está estudando agora está dentro da disciplina de antropologia bíblica. Alguns teólogos, eles têm tratado esse assunto, né, dentro da antropologia bíblica, principalmente a unidade da pessoa humana conforme apresentado na Bíblia. Então, como que a Bíblia apresenta o ser humano? Será que é tripartido? Ou é bipartido? Isso significa que, antes de qualquer discussão dicotômica e tricotômica, o homem deve ser visto... Aqui vocês têm que guardar. Como é que o homem tem que ser visto? Em sua inteireza, em sua totalidade, como ser unitário. Por quê? Porque Deus criou o homem assim. Deus criou o homem não só um homem de alma ou espírito, mas ele criou um corpo. Então, corpo, alma ou corpo, alma e espírito, para Deus, tem o mesmo valor. Por isso que Jesus não salva a alma da pessoa, Jesus salva a pessoa toda. Ok? Por quê? Porque para Deus, o que é um ser humano? O ser humano é aquele ser que tem esses aspectos. Porque se não tem esses aspectos, não é um ser humano completo.
Por quê? A transformação é no ser, não é só na parte. Deus salvou sua alma e o corpo, a, a, o físico, a alma dele, você consegue ver no físico da pessoa, né? A mudança que é feita. Exatamente. Ó, assim, os teólogos Millard Erickson e Anthony Bruckmann preferem evitar esses termos, dicotomia e tricotomia. Eles não usam mais esses termos. Erickson fala do homem como uma unidade. Opa, spoiler. Ó, aqui estava. Não, apertei demais. Aqui. Ó, o Huckman prefere usar o termo unidade psicossomática. Erickson fala, né, de ser humano como uma unidade condicional. O Huckman prefere usar uma unidade psicossomática. Esse é o termo melhor. Unidade psicossomática. Por que psicossomática? O que é psico? Psico vem de psique, de alma, intelecto, mente, pensamento. E soma, são palavras gregas, tá? Psico de alma e soma de corpo. Então, o que é o ser humano? É uma unidade composta de dois elementos, material e imaterial. E aí você pode chamar esse imaterial de quê? De alma ou espírito. Mas é um elemento imaterial. E o material? O corpo. Então, o ser humano é uma unidade psicossomática, psíquico de alma e soma de corpo. Então, unidade psicossomática, um ser formado de dois elementos. O objetivo deles, ao rejeitar designações como dicotomia e tricotomia, é fazer mais justiça à doutrina bíblica que apresenta o homem como um composto unitário de um elemento material e outro imaterial. Então, entre a morte e a ressurreição do corpo, momento da dissociação dos elementos composto elementos composto homem. Então, assim, ó, o que é o ser humano? Para resumir e finalizar. O que é o ser humano? Uma unidade psicossomática. O que é isso? O ser humano é constituído de dois elementos. O elemento material, que é, e o elemento imaterial, que é espírito ou alma. Ou alma. Beleza, melhor assim. Então, o que é o ser humano? Uma unidade composta de dois elementos. O elemento material, que é o corpo, e o elemento imaterial, que é o espírito e ou alma. Beleza? Esse é o ser humano. Essa unidade. Mas vai haver um momento em que essa unidade ela vai se separar. Vai se dividir. Quando que isso vai acontecer? Quando? Na morte. Porque a morte é o quê? Separação. Morte separa. Ó, entre a morte e a ressurreição do corpo, porque a nossa perspectiva bíblica é de que nós vamos ressuscitar um dia, em algum momento, quando Cristo voltar. Beleza? Essa é a visão, mas a gente vai aprofundar isso mais para frente. Ó. Então, entre nesse intervalo de tempo da nossa morte e a ressurreição, a pessoa do homem, em seu aspecto imaterial, experimenta um estado de existência temporário, que é o que a gente chama de estado intermediário, que para os crentes é de incomparável alegria. Mas na ocasião da ressurreição, essa parte imaterial, mais uma vez estará inseparavelmente ligada ao corpo ressurreto, tornando a unidade humana completa novamente. Por tudo isso, teólogos como Erickson e Huckman dizem que dicotomia e tricotomia são termos muito limitados para falar do conceito bíblico da constituição do homem. Então vamos encerrar aqui. Essa unidade psicossomática, ela vai se separar em algum momento. Quando? Na morte. O corpo vai para a sepultura. E a alma e o espírito vai para onde? Vamos supor que é alguém que foi salvo por Cristo. Vai para o paraíso. Para onde está Deus agora. Que a Bíblia fala que é um lugar incomparavelmente melhor. Filipenses 1:23. Alguém abre aí enquanto eu finalizo aqui. Então, o que acontece? A pessoa morreu, a alma dela está, o espírito está com Deus e o corpo está na sepultura. Só que a gente falou que o ser humano, ele só é um ser humano completo quando esses elementos estiverem unidos. É por isso que nós temos a necessidade da ressurreição. Porque o que é a ressurreição?
Hã? É onde esses elementos vão se juntar de novo. Que elementos? Corpo e alma. Vão se juntar de novo, agora num corpo transformado. É por isso que a ressurreição precisa acontecer. Por quê? Porque aqueles que estão mortos, ou estão no paraíso, ou estão no lugar de tormento, eles estão incompletos. Por que estão incompletos? Porque somente o elemento imaterial está consciente. E o corpo? O corpo está na sepultura. Então ele está num estado temporário. E por que é intermediário? Porque é entre a morte e a ressurreição. Então nesse intervalo, eles estão separados. Mas quando a ressurreição vier, esses elementos vão se juntar de novo. Aí vai ser um ser humano completo novamente. E esse ser humano completo, ele vai ser julgado ou ele vai ser condenado para a condenação eterna, para o tormento eterno, ou ele vai entrar na bem-aventurança eterna, nesse novo corpo. Então todos terão um novo corpo. Tanto aquele que vai entrar na bem-aventurança, como aquele que vai para a condenação. Todos terão um corpo novo. Só que o lugar onde eles estarão é que vai fazer a diferença. Porque aqueles que estão com Cristo estarão no novo céu e na nova terra. E quem foi condenado? Estará lá no lago de fogo, no Guiena, na condenação final. Em corpo. Porque o ser humano só é completo com o seu corpo. Não é só a alma que vai para lá, é corpo e alma. Então, o que é o inferno? O inferno, a diferença do inferno para o lago de fogo. No inferno as pessoas estão incompletas, ou seja, as almas estão no inferno. E o Guiena, ou lago de fogo, é o lugar onde eles estarão fisicamente. Corpo e alma estarão juntos, aí sim eles estarão sendo atormentados, o corpo completo. Mas isso a gente vai detalhar mais para frente. A matéria em si, dependendo de como sabe. Então, a matéria... Então, a pessoa morreu, o corpo se desfez. O corpo voltou para a terra, como a gente viu. Mas, o que é a ressurreição? A ressurreição traz o corpo de volta. Só que esse corpo vai ser transformado num corpo que não morre mais, um corpo imortal, adaptado ou para a condenação ou para a bem-aventurança. Mas é um corpo novo. É o corpo. É o corpo. Encerrou. Eles falaram assim, que o corpo, ele será glorificado, e nós não vamos reconhecer o nosso irmão. Vamos sim. Não existe amnésia gospel. Isso não existe. Não existe amnésia gospel. Não faz nenhum sentido a gente estar num lugar na eternidade e não saber quem é Deus, não saber quem é Jesus, não saber quem é Abraão, nem saber quem é o nosso pai. Porque não faz sentido. Porque se é assim, se eu não vou ter consciência após a morte, então eu posso ser qualquer coisa nesse mundo, porque eu não vou lembrar mesmo. Então não tem base. E a senhora vai ver que nós vamos explicar isso. Não tem base. Vai cair tudo. Tudo isso vai cair. Tá? Vamos orar que a gente vai. Tá. Ó, nós temos a visita de 3 pessoas hoje aqui. Né? As irmãs podem dizer o nome? A irmã Jéssica, a irmã Maiara. Mas o Gabriel já não é novo. Já veio, né? Então a irmã Jéssica, Maiara e o irmão Gabriel. Como é que a gente recebe eles? Então fique à vontade para a gente, tá? Vamos orar? Ora, Fernanda, para a gente ir lá, porque daqui a pouco a pastora aparece ali. Senhor Deus, agradecemos a paz que te quer precioso. Te louvamos a paz da tua misericórdia, Senhor. Deus, por sangue dedicado para as nossas vidas. Te louvamos a paz da vida de cada um que está aqui. Se não puder, a gente já sabe de todas as coisas. Nós possamos, ó Pai, guardar essa palavra nos nossos corações e aplicá-la, ó Pai. Ser conosco, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos tirar a foto, tá? A foto, por favor, para a gente tomar café. Tchau, pessoal. Deus abençoe.